Agora eles vêm dizer, não, nós vamos tratar desse assunto posteriormente, a segunda instância, prisão em segunda instância, né? Depois de meses de discussão, o pacote anticrime foi aprovado ontem no plenário da Câmara por 408 votos contra 9 e 2 abstenções. Só para lembrar, né? Aqui deu 419. A Câmara tem 513 deputados, portanto 94 estiveram ausentes. Sabe-se lá por que motivo, né? Que era uma coisa importante ontem para estar todo mundo lá. O original apresentado pelo ministro Sérgio Moro foi desidratado durante a tramitação. Realmente o Sérgio Moro não agrada boa parte dos parlamentares, né? Aqueles que têm contas a pagar, né? Além disso, o grupo de parlamentares que discutiu a matéria incluiu pontos que estavam num outro projeto que tramitava e que foi apresentado pelo hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foram aprovados aumento de 30 para 40 anos no tempo máximo de cumprimento de pena no país. Isso é positivo, nós vínhamos cobrando isso. Código Penal brasileiro dos anos 40, a população do Brasil era infinitamente menor do que é hoje. A longevidade também alcançava mal e mal os 50 anos, hoje chega a 76 anos. Então não tinha cabimento que continuasse mantendo 30 anos como pena máxima, mesmo porque ninguém cumpre 30 anos. Então com 40, quem for preso e condenado vai cumprir um pouco mais. Não vai chegar aos 40, mas vai cumprir um pouco mais do que cumpre hoje com pena máxima de 30 anos. Passa a valer também uma pena mais dura para homicídios cometidos por arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas, né? Mas hoje tem muita arma aí que é de uso restrito da bandidagem, né? Do crime organizado. Alguns itens foram sugeridos por Sérgio Moro foram retirados, no caso da prisão em segunda instância e de excludente de ilicitude, que poderia livrar agentes de segurança de condenações em situações específicas. Eu tenho a impressão que aqui, nesse ponto, contribuiu muito o que aconteceu agora nesse fim de semana aqui em São Paulo, na favela Paraisópolis, com 9 adolescentes mortos depois da ação da polícia num pancadão. O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, ficou satisfeito com o resultado. É mesmo, deputado? Foi um passo importante que nós demos contra a criminalidade. O espírito do pacote foi todo ele preservado. Nós endurecemos contra a criminalidade, contra os crimes violentos, contra as organizações criminosas. Nós proibimos as saidinhas para crimes hediondos, liberdade condicional para criminosos hediondos. Conseguimos, por fim, acho que um projeto muito bom. Bom, a segunda instância ficou de fora do pacote, mas não da pauta do Congresso, porque no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, não quis saber das tratativas do presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, e marcou para a semana que vem a votação do projeto que altera o Código de Processo Penal para admitir a prisão em segunda instância. Enquanto que na Câmara, o presidente Rodrigo Maia, que encenou muito, né? Instalou uma comissão especial para analisar a PEC da segunda instância. Deixaram passar ontem, né? Poderiam perfeitamente ter dado aí um alô para a prisão em segunda instância, que parece ser o desejo da maioria da nação brasileira, mas não é dos parlamentares, né? Cláudio, Pedro, Thaís e Rafael. Esse projeto é o projeto Rodrigo Maia. Foi ele que exatamente conseguiu, inclusive, essa margem bastante ampla, que é para deixar claro que ali vai acontecer o que ele quer que aconteça, né? Desde o primeiro momento, o Rodrigo Maia é a principal voz de resistência ao pacote anticrime de Sérgio Moro, até porque ele é um desses deputados que tem bronca do Sérgio Moro em razão da Lava Jato, porque afinal de contas a Lava Jato andou ali nos calcanhares do atual presidente da Câmara. Portanto, ele e pelo menos metade da Câmara dos Deputados tem uma bronca da Lava Jato que todo mundo conhece, né? Então é isso, esse é o projeto do Rodrigo Maia e sem dúvida nenhuma e resultou na desfiguração total não, ou pelo menos bastante acentuada da proposta original do Sérgio Moro. Teve uma coisa também que atrapalhou, o Pedro sabe bem dessa história, por exemplo, atrapalhou um pouco também a tramitação disso e a aprovação, foi
juntar com a proposta apresentada, com sugestões apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento virou uma disputa de egos. O ministro do Supremo Tribunal Federal se sentia um tanto quanto excluído. Como assim, pacote do Moro e as minhas propostas? Pacote também do Alexandre de Moraes. Aí virou uma coisa meio uma ciumeira completamente desnecessária e improdutiva para a aprovação daquilo que, afinal de contas, é o que interessa à população brasileira. Olha, eu confesso que eu fiquei com uma percepção diferente em relação ao que vi ontem, logo depois da aprovação do pacote e hoje nos jornais. Eu não vejo como uma derrota do ministro Sérgio Moro. Tinham ali algumas propostas caras a ele que não foram aprovadas num primeiro momento e talvez não sejam logo mais adiante. Mas não sei se por uma questão particular, é claro que há uma dose de antipatia em relação à figura dele por uma parte importante do Congresso Nacional, mas eu não consigo interpretar ou ler algum projeto, alguma proposta do Sérgio Moro que tenha ficado de fora e que fosse unanimidade entre a população, por exemplo. O excludente de ilicitude. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Tem gente que acha que é licença para policial militar matar, tem gente que entende que não, que é uma proteção legal para alguém que precisa de mais proteção. Então, me parece que um debate válido e venceu a tese de que neste momento esse assunto não deve ser incluído no pacote, assim como a prisão em segunda instância. Você tem ali uma PEC correndo de um lado, um projeto de lei correndo de outro. É um assunto que ganhou vida própria, a prisão em segunda instância. Então ficar fora do pacote também não é um negócio que eu considere assim assustador. E se a gente voltar no tempo... O problema é que eles não permitiram que isso fosse votado, sabe, Rafael? Essa é a questão. A intervenção do Rodrigo Maia é exatamente isso. Foi tirar isso do projeto. Isso nem sequer foi levado em conta. Aliás, a tramitação da proposta de prisão em segunda instância, tanto no Senado quanto na Câmara, só mostra que a maioria das duas casas quer a prisão após segunda instância. A maioria quer, mas o Rodrigo Maia não permitiu, manobrou de todas as maneiras para impedir que esses temas, excludente de ilicitude e prisão após segunda instância, fosse sequer votado. É claro que qualquer questão tem uns que apoiam e outros que não apoiam. Como é que se decide isso? No voto. E ele não permitiu que fosse votado. Cláudio, eu acho que a principal mudança trazida pelo conjunto de regras aprovado ontem pela Câmara e pelo Senado diz respeito à progressão de pena. Vai acabar essa história de bandido que cometeu crime grave com resultado morte, progredir, sair da cadeia depois de 4, 5 anos do cumprimento da pena. Isso é importantíssimo para combater a impunidade. De todas essas medidas aí, lidas pelo Zé Paulo aqui, e tem muita coisa para a gente discutir nos próximos dias, porque é muita mudança, né? Tem mudança, por exemplo, na lei de delação premiada, né? O juiz não pode mais prender alguém com base exclusivamente na palavra do delator, que pode parecer um absurdo para alguns, mas estava acontecendo. Mas já não tinha uma previsão de prova contundente ou não? Mas não para prisão, né? A lei reforça, aquela prisão preventiva com base na delação não pode mais acontecer, tem que ter um outro elemento ali de prova que possa levar ao cárcere. Mas essa da progressão de pena, ela é muito importante, né? Quem cometeu crime hediondo que resultou em morte não terá progressão de pena, né? Também foi nós tivemos um caso revoltante agora há pouco tempo, né, Pedro, que nós comentamos aqui, daquele assassino da advogada, né, que jogou o carro lá num lago, né, em Atibaia, e que ainda teve... E ele é o bispo, né? Teve a cara de pau... Teve a cara de pau de pedir a liberação da arma que tinha sido apreendida. Olha só a disfarçatez com que se Outra trata coisa importante, você falou a de lei arma brasileira. Aí, eu lembrei também, vai ser aumentada a pena para aquele que comete crime usando armamento proibido. O bandido que pega um fuzil para cometer crime vai ter pena aumentada por conta disso. Passa de 6 a 20 anos... Uso restrito, né? Passa de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Ou seja, consequentemente... esse sujeito vai ficar mais tempo na cadeia. É isso, né? Então... Facção criminosa. Chefe de organização deve começar a cumprir pena em presídio federal. Tem essa alteração a que o Pedro se referiu em delação premiada. Tem a criação da figura responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, que é o juiz de garantia
Isso, É isso é uma diferente coisa... do juiz de sentença, né? Isso já tem aqui em São Paulo, mas só São Paulo que tem isso, né? Um juiz vai acompanhar a investigação e um outro juiz vai julgar. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso da Lava Jato, que é o que está mais na cabeça das pessoas, imagine que não seria o juiz Sérgio Moro que iria acompanhar a investigação. Quando um delegado precisa pedir uma quebra de sigilo, precisa pedir uma prisão preventiva, ele vai pedir para esse juiz de garantias. E depois um outro juiz vai receber o processo e vai julgar. Aí há críticas e há pontos positivos. Crítica porque o juiz vai ter que ler o processo do início. O outro juiz já está acompanhando o processo, já sabe, já fica mais fácil. Agora, há uma separação do momento da investigação, de providências, despachos rápidos que precisam ser tomados e depois a decisão do caso como um caso global, né, para saber se o sujeito vai ser ou não condenado. O Sérgio Moro, inclusive, fez uma declaração política elogiando a aprovação pela Câmara do projeto dele, unificado com propostas do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que há necessidade de algumas mudanças no texto. É preciso, inclusive, esclarecer que mudanças são essas, né? Mas disse que continuará dialogando com o Congresso para aprimorar, etc. Ele destacou exatamente alguns desses pontos que a gente falou aqui, né? Que vocês falaram também, que vocês destacaram primeiro, que foi a proibição da progressão de regime para membro de crime organizado, execução imediata dos vereditos do júri, agente policial disfarçado, regras mais duras de cumprimento de penas para condenados por crimes hediondos, com resultado morte. Esses foram os itens destacados pelo ministro da Justiça. Agora eu vou falar baixinho aqui para os ministros do Supremo não ouvirem, né? Mas, tomara que esse assunto não chegue no Supremo Tribunal Federal. Porque em 2005, o STF derrubou a primeira versão da Lei de Crimes Hediondos que previa regime integralmente fechado. Pronto, falei, ninguém ouviu. Por que você foi lembrar?